No dia 9 de fevereiro, a igreja celebra a festa de Santa Apolônia, a padroeira dos dentistas. Ela também costuma ser invocada por aqueles que sentem dores nos dentes e todas as doenças dentais. Cativa de seus perseguidores, ela se jogou rapidamente no fogo, sendo queimada até a morte. Antes, porém, seus algozes a agarraram e com vários golpes de pedra lhe quebraram e arrancaram todos os dentes. Esta grande santa é pouco conhecida pelos católicos. Segundo a tradição, os pais de Apolônia não podiam ter filhos e rezavam constantemente aos seus deuses. A futura mãe finalmente pediu à Virgem Maria que intercedessem por eles, e assim Apolônia foi concebida. Quando a jovem Apolônia soube disso, converteu-se ao cristianismo. Ela viveu no tempo do Império Romano, por volta do ano 249. Era o tempo do imperador Filipe, que foi derrotado por Décio. Este tornou-se um dos mais cruéis perseguidores dos cristãos. Apolônia era filha de um rico magistrado de Alexandria, cidade importante do Egito, então sob o domínio do imperador romano. A sua história foi contada pelo bispo de Alexandria, São Dionísio, em cartas ao bispo Fábio de Antioquia. Os cristãos já eram perseguidos, mas no dia 9 de fevereiro, um charlatão alexandrino, maligno adivinho e falso profeta, chamado Divino, jogou os pagãos contra os cristãos, dizendo que a cidade seria destruída se eles não exterminassem os cristãos, que eram seus maiores inimigos. O povo deu crédito às falsas profecias do falso profeta e abriu-se uma forte perseguição contra os discípulos de Cristo. A multidão não tinha sede de outra coisa além do sangue dos fiéis. Primeiro, prenderam alguns religiosos de ambos sexos, golpearam a uns com bastões pelo corpo inteiro, e após lhe perfurarem o rosto e os olhos com estacas agudas, os lançaram fora da cidade. A outros, levaram à força até os ídolos, e aos que se recusavam ou antes negavam a adorá-los, meteram cadeias nos pés. E arrastando-os pelas ruas de toda a cidade, com feio e horrível suplício, os esquartejavam. A cidade parecia que tinha sido tomada por uma multidão de demônios enfurecidos. Os pagãos então se apoderaram de Apolônia, virgem admirável, que tinha idade avançada, adornada com as flores da castidade, da sobriedade e da pureza, confirmada pelo Espírito do Senhor como coluna fortíssima, ofereceu aos anjos e aos homens um espetáculo admirável de fé. Foi levada ao tribunal dos ímpios, onde foi obrigada a renunciar sua fé cristã e obrigada a prestar culto aos deuses pagãos. Mas Apolônia se manteve firme em sua fé, recusando a negar a Deus e cultuar outros deuses. Os perseguidores, cheios de fúria, passaram a torturar em praça pública, para que todos pudessem ver o que estava acontecendo com ela. Cortaram os seus seios e, como se recusava a repetir as blasfêmias contra a igreja, lhe quebraram e arrancaram todos os dentes a golpes de pedra. Mesmo sofrendo e atormentada com a dor de ter os seus dentes arrancados à força, não renunciou à sua fé. Ao ver sua firmeza na fé, os carrascos quebraram sua face com pancadas. Mesmo depois de todos os sofrimentos pelos quais tinha passado, ela ainda reunia forças para mostrar a todos sua fé inabalável. Ela foi arrastada até uma grande fogueira que ardia no centro da cidade, onde ameaçaram queimá-la viva, caso não repetisse em voz alta uma declaração pagã renunciando à fé em Cristo. Ela, porém, ao ver a fogueira acesa, impelida por uma especial inspiração, soltou-se repentinamente das mãos dos ímpios e lançou-se sozinha no fogo com que a ameaçavam, surpreendendo assim os próprios autores da crueldade, mostrando assim a todos que preferia morrer a renunciar sua fé em Cristo. Atormentada por diversos suplícios, nem o tormento das penas que sobre ela caíam, nem a chama acesa pelos cruéis perseguidores puderam vencer a fortíssima Marte de Cristo, porque muito mais lhe ardia o coração aceso pelos raios da verdade. Só de imaginar o suplício que ela passou de ter todos os seus dentes quebrados e arrancados a golpes de pedra, provoca em nós grande agonia. Imaginemos a dor que ela sentiu ao ser assim castigada por seus algozes.
Por isso, Santa Polônia é retratada na arte segurando uma tenaz, ou torquês, algumas vezes com um dente. A Polônia tinha 40 anos quando sofreu o martírio. Depois de sua morte, seus dentes foram recolhidos, assim como seus restos mortais, e foram levados para várias igrejas. Roma possui a maior parte de suas relíquias. Oremos. Ó bom Deus, rogamos que a intercessão da gloriosa Marte de Alexandria, Santa Polônia, nos livre de todas as enfermidades do rosto e da boca. Lembrai-vos, principalmente das criaturas inocentes e indefesas. Afastai, se possível, a amargura das dores de dente. Iluminai, fortificai e protegei os cirurgiões dentistas, para que sempre se dediquem ao próximo com o amor que de vós emana, e nos seja dado usufruir de vosso reino. Santa Polônia, intercedei a Deus por nós. Amém.